E hoje, dia 12 de outubro, nós relembramos de uma grande racionalista cristã, Maria Tomásia, que nasceu nesta data. Inclusive, a Sala das Crianças da Sede Mundial leva o seu nome, o seu honroso nome, né? Esposa de Luiz de Matos. Hoje, inclusive, nós fizemos uma homenagem a ela, mandando para todas as nossas redes sociais uma foto, uma frase, falando um pouquinho de Maria Tomásia, do seu exemplo grandioso. Então, nós relembramos dela hoje com muita alegria, muito respeito, muita admiração e também muita gratidão. O racionalismo cristão deve muito a esta grande mulher, e naquele início que não deve ter sido nada fácil para Luiz de Matos. Ela lhe hipotecou total apoio, inclusive com a sua sensibilidade, com a sua percepção mediúnica. Bem, vou convidar o nosso diretor bibliotecário, Jefferson Cunha, para dirigir a nossa reunião. Ao astral superior. Grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que é pelo estudo, raciocínio e crescimento, derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o espírito se esclarece e alcança maior evolução. Certos do que nos cabe fazer e pondo em ação o nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Está aberta a reunião do racionalismo cristão. Ao nosso presidente astral, Humberto Rodrigues. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo, aqui estamos, a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo, aqui estamos, a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo, aqui estamos, a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo, aqui estamos, a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo, aqui estamos, a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo, aqui estamos, a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem.
Grande foco, vida do universo, aqui estamos, a irradiar pensamentos, as forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo, aqui estamos, a irradiar pensamentos, as forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo, aqui estamos, a irradiar pensamentos, as forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo, aqui estamos, a irradiar pensamentos, as forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Amigas e amigos do Racionalismo Cristão, sejam muito bem-vindos à nossa reunião pública à distância. Vamos fazer a leitura das perguntas que nos são enviadas e, na sequência, vamos comentando à luz dos princípios do racionalismo cristão. A primeira pergunta diz assim: como podemos orientar uma pessoa que chegou na filosofia racionalista cristã há pouco tempo e relata que, durante a limpeza psíquica, costuma bocejar bastante e ter sonolência? Nós sempre reiteramos a importância de que as pessoas, 15 minutos antes do início das irradiações, comecem a se afastar dos pensamentos materializados, da vida cotidiana, e que, então, comecem a fazer uma autorreflexão, exatamente para que haja uma adaptação, uma acomodação ao novo campo vibracional. Sai-se, então, daquele ambiente fluídico das preocupações, das ansiedades, e começa a incursionar-se num campo de sutileza espiritual, onde se readquire a estabilidade, o equilíbrio, onde começa a florescer as possibilidades de confiança e otimismo, e tudo isso vai sendo projetado através de formas pensamentos. Todas essas formas pensamentos serão irradiadas pelas forças superiores na sequência, quando as pessoas forem fazer a limpeza psíquica. E aí, então, aquele estado de sonolência, de uma certa lentidão, começa a ceder espaço para momentos de atenção nas palavras da limpeza psíquica, porque ela se adaptou ao novo campo vibracional. E exatamente aí ela absorve melhor o conteúdo das irradiações, o que elas significam e como colocar em prática tudo aquilo que encerra aquele texto muito bem elaborado, conciso, mas de uma grande objetividade, que a todos fortalece e traz esclarecimento sobre a vida espiritual. Tudo é questão de treino, persistência e perseverança, e assim fazendo, ele, sem dúvida alguma, vai vencer este estado de letargia, de sonolência, e que fica bocejando, para despertar o outro lado que ele traz em si, que é o da concentração efetiva na limpeza psíquica. Grande foco, vida do universo, aqui estamos, a irradiar pensamentos, as forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. A pergunta seguinte vem assim: como posso ajudar meus filhos que estão com depressão? Bem, sabemos que depressão, em geral, ela marca uma falta, uma ausência. Isso se transforma em ansiedade.
A carência vem exatamente de não se ter aquilo que deseja. Deseja-se o que não se tem. Se tivesse, não teria desejo. E é justamente aí que as pessoas, por não alcançarem suas conquistas, seus objetivos, entram nesse estado de depressão, de melancolia, de tristeza. Pai e mãe devem sempre enfatizar aos filhos que tudo seria diferente sem eles e que eles constituem um elo de uma força poderosíssima, que é o vínculo familiar. A partir do instante que eles sejam sempre lembrados dessa importância, eles verão também que outra seria a história se não tivessem os pais valorosos, atuantes, confiantes, encorajadores, meigos e atenciosos, formando um quadro em que a ajuda é mútua. Uns ajudam os outros, todos estão em processo de evolução. Então, os filhos são muito importantes, são muito valorosos, e os pais precisam dizer isso a eles, para que eles sintam a sua participação, não só na família, mas na sociedade como um todo. E exatamente aí, eles vão começar a não mais sentir tanta falta daquilo que não possuem, que é efêmero, é passageiro, mas é um amor, é um sentimento cultivado por uma pessoa que não é correspondido. Mas ele vai ter a noção do quanto ele é importante para outras pessoas. E, a partir daí, então, ele se revigora, ele se fortalece. É justamente esse fortalecimento que suprime aquela sensação de carência. Ele vai continuar agindo de maneira a obter tudo o que deseja. No racionalismo cristão, não se faz apologia ao comodismo. Ao contrário, sempre aqui se exalta a necessidade de trabalho, de perseverança, de perseguição a metas estabelecidas em grande parte dos mundos espirituais, outras aqui mesmo na Terra. Mas é importante que haja interesse e concentração naquilo que eles representam, como espíritos, como emanações de uma força superior, que é a inteligência universal. E quando eles estão entrelaçados dentro de uma família, isso é de um valor estupendo, porque todos estão crescendo espiritualmente. Isso nunca poderá deixar de ser lembrado. Pais lembrando aos filhos, filhos se reconhecendo como participantes de uma família e que os pais que participam de suas vidas, que dão conselhos, que caminham juntos, que são parceiros, que compartilham alegrias e tristezas, são tudo que eles possuem de bom como um instrumento apto, extremamente eficaz para que possam vencer essa sensação de carência. Que todos na Terra têm desejos, mas nem todos ficam depressivos quando não alcançam aquelas ambições, aquelas metas que são planejadas, porque tudo tem seu tempo. E aí as pessoas, diante de uma constatação, ou melhor, de uma lembrança que todos devem ter do quão importantes são para a família e para a sociedade, deixarão um pouco de lado essa ansiedade, essa pressa de buscarem objetivos que talvez ainda não tenham amadurecido para serem experimentados. Então, pais, lembrem sempre aos filhos o valor que eles possuem, a importância de manter cada vez mais sólida a união familiar. Grande foco, vida do universo, aqui estamos, a irradiar pensamentos, as forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. A próxima pergunta começa assim: em uma das oportunidades de estar no plano escolar Terra, uma pessoa tenha em sua juventude desperdiçado seu tempo sem exercitar seus atributos espirituais, mas que em idade madura, através dos ensinamentos da filosofia racionalista cristã, tenha tido este tempo para melhorar e reconhecer esta diferença do tempo. Pergunta então: esta pessoa poderá vir a fazer parte da pleiade do astral superior para se dedicar à continuidade de sua evolução?
Vamos lembrar que a fase da mocidade, da juventude, é uma fase em que há muita solicitação da matéria. E há aqueles que não possuem ainda de forma bem clara e definida a espiritualidade, por vezes se perdem, se desviam de objetivos mais grandiosos. Ocorre que nós temos várias oportunidades na frente. E ele, na madureza ou na velhice, terá as oportunidades também para desenvolver-se espiritualmente. Mas o importante é que aqueles apegos que foram criados lá atrás, ainda na juventude, sejam definitivamente desenergizados, que não leve para a maturidade e para a velhice a memória, a lembrança, a saudade daquilo que foi feito. Porque se foi um desvio de caminho, deve ser definitivamente abandonado, porque foi um erro que se incidiu e não deve ser relembrado com saudosismo, mas sim como uma fase que foi enfrentada, em que erros foram cometidos, mas que ultrapassados com o passar do tempo e, principalmente, com a espiritualidade sendo colocada em prioridade, sendo colocada como foco de vida, como uma presente constatação de necessidade que todos nós temos, exteriorizar valores espirituais. E isso, a pergunta nos traz como um fato. Mas ele finaliza querendo saber se ele poderá vir a fazer parte da pleiade do astral superior. Todos nós, quando sairmos desse mundo físico, iremos para o nosso mundo de estágio. Lá se trabalha, lá se evolui. Não exatamente como na Terra, por estarmos todos nivelados nas classes que existem nos mundos de estágios, em que os graus de evolução são muito parelhos, são muito próximos. Então, não existe muita troca de experiências, mas existem constatações, projeções e idealizações do que poderá vir a ser feito no sentido de dar continuidade à evolução. Todos nós, sem exceção, alçaremos os mundos diáfanos e de luz puríssima, quando não mais sentirmos necessidades e apegos com as questões próprias do mundo físico. Enquanto houver necessidade, intenções de desfrute de algum bem, de alguma situação da Terra, pela lei da atração, esse espírito voltará, até que possa esgotar todos os seus anseios na experimentação dessas ocorrências próprias do mundo físico. Mas, à medida em que essas sensações são vencidas, todos nós já estaremos aptos a ingressarmos nos mundos superiores, diáfanos e de luz puríssima, aonde então estaremos trabalhando com um pensamento bem mais distanciado das vicissitudes do mundo físico, para então irradiar sabedoria, grandeza, nobreza, solidariedade e tantos outros predicados que fazem falta aqui na Terra. Mas aqueles que estão atentos à espiritualidade sabem estar em contato mais próximo com toda essa beleza da vida espiritual. Grande foco, vida do universo, aqui estamos, a irradiar pensamentos, as forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. A pergunta seguinte, o participante diz que quando vai a um sítio, é um lugar que ele frequenta, não se sente bem fisicamente e espiritualmente. Tem que se retirar do local rapidamente. As outras pessoas não compreendem e o ofendem. E ele quer saber o que deve fazer. Bom, ele tem sensibilidade mais aflorada e aquele local, sem dúvida alguma, está preenchido por vibrações densas que se atritam com o fluídico, o subconsciente dele. Então, desse atrito, ele, por ter uma sensibilidade mais destacada, vem esse mal-estar
físico e espiritual. Ele não deve abrir mão das amizades, que são pessoas honestas, trabalhadoras, cumpridoras dos seus deveres. Ele deve, sim, manter esse contato, essa amizade. Se forem pessoas de moral duvidosa, de comportamento ruinoso, que se refere a uma convivência sadia e produtiva, então ele deve procurar esse distanciamento. Porque o que não pode acontecer é ele se sentir mal em determinado lugar, e não é somente o lugar, que pode sim estar preenchido de vibrações até deixadas por espíritos que ali já fizeram estágios no mundo físico, mas até pela convivência com aquelas pessoas. Tudo isso é ele que vai avaliar, através dessa observação de comportamentos, de assuntos que são comentados, da forma que pensam, que vibram e que agem. E se não está em concordância com tudo aquilo que ele pauta como uma diretriz de vida a ser seguida, ele, então, que procure não mais estar ali, mas irradiando por seus amigos, para que eles estejam bem. E que, estando bem, o pensamento deles não seja de ofensas para consigo, mas de respeito, compreensão e solidariedade. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. A pergunta seguinte diz que a filha da pessoa que nos escreveu vem sendo apoquentada por visões estranhas de pessoas já falecidas ligadas à família. Não consegue dormir, sente a toda hora a presença de algo estranho em casa. Sua filha agora tem 5 anos e começou, de repente, a sentir medo na própria casa. Situações, enfim, pouco normais. O que deve fazer? É exaltar a necessidade de pensamentos elevados. A filha, nessa faixa etária, até os 7 anos, vive muito ainda a questão da espiritualidade. Seu corpo fluídico está consolidando suas ligações pelos laços fluídicos ao seu corpo físico. E, nesse intervalo, ela percebe muitas realidades da vida espiritual. E por que ela vê pessoas, muitas ligadas à família? São espíritos que estão ainda na Terra, em estado de perturbação, e que, por pensamentos, são lembradas a todo instante pelos pais. Essas pessoas se apresentam, ou então, outros espíritos perturbadores que leem na aura dos pais a imagem, a forma, o pensamento daqueles familiares e reproduzem aquela mesma imagem. A criança se perturba, porque, de fato, está havendo a interferência de espíritos do astral inferior dentro do lar. O que fazer? Mudar a frequência vibratória, mudar a maneira de pensar. Ao lembrar-se de familiares, imaginá-los bem no campo de espiritualidade, em que estão irradiando por aqueles que ficaram na Terra, estão irradiando no sentido de crescerem espiritualmente e estarem aqui, os pais, atentos ao cumprimento dos seus deveres, de dar uma boa educação, de conferir meios e condições de que as filhas, a criança, possa usufruir de boa saúde física e mental, e com essa troca, com essa permuta vibratória, sem dúvida, os espíritos do astral inferior não mais terão um polo de atração, não mais entrarão nesse lar e não mais perturbarão essa criança inocente de 5 anos que apenas reproduz o que vê. E é real o que ela vê, mas a cessação desse mau ambiente, desse mal-estar, está no pensamento organizado, disciplinado de pai e de mãe. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Bem, agora, na sequência, nós vamos ouvir uma orientação do presidente astral do racionalismo cristão, Humberto Rodrigues.
Orientação de Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. Nada de desânimo diante das lutas impostas pela vida. Desânimo mostra a falta de confiança no potencial do ser humano para resolver seus problemas. Os reveses que se apresentam naturalmente no mundo físico são respostas das leis evolutivas quando contrariadas, visto que elas regem o todo universal. Desânimo enfraquece o espírito, detentor de valiosos atributos que facilitam a formação de ideias e imagens, possibilitam conclusões coerentes e indicam soluções adequadas, por meio da inteligência a impulsionar o raciocínio lógico e o bom senso, de modo que a pessoa paute sua vida com equilíbrio, sem excessos, tendo para tanto atitudes moderadas, ponderadas e justas. Em contato com si mesmos, os seres humanos podem acessar as experiências individuais contidas na bagagem espiritual acumulada nas múltiplas existências do espírito, bem assim as da sabedoria universal por via intuitiva, desde que saibam se religar aos campos superiores da espiritualidade. Para isso, é preciso dar importância ao que de fato é relevante, não se prendendo à mesquinhez de vida de muitas pessoas, às inferioridades humanas. Jamais reajam às atitudes negativas dos semelhantes com pensamentos ou sentimentos de mesma natureza, mas sim com procedimentos elevados, pois é a única forma de se resguardarem das más influências. Não esperem por milagres ou proteções divinas, porque isso não existe. Os seres humanos são capazes de tudo enfrentar em suas vidas com valor, coragem e uso adequado do livre-arbítrio, colhendo os frutos que a semeadura da prática do bem produz, como a serenidade, a tranquilidade, a paz de espírito que todos almejam. Tudo é possível conquistar no viver terreno, desde que sejam perseverantes na luta por seus objetivos espirituais, que devem ter primazia sobre os valores materiais. Logo, não há motivo para esmorecerem. Todos têm os recursos espirituais de que necessitam para caminhar na Terra. Estudem o espiritualismo, esclareçam-se, usem o conjunto de atributos já desenvolvidos em conformidade com o grau de espiritualidade de cada um, e estarão bem aproveitando a existência terrena ao fortalecerem as correntes vibratórias positivas. Agindo dessa forma, irão auxiliar a si próprios e aos semelhantes, conquistando a felicidade que advém da certeza do dever cumprido, que sempre satisfaz o espírito. Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. Ao nosso Humberto Rodrigues. Grande foco, vida do universo, aqui estamos, a irradiar pensamentos, as forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao astral superior, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos, as forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao nosso presidente astral, Humberto Rodrigues. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos, as forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. A todos que nos acompanharam, um agradecimento pela companhia, uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Está encerrada a reunião. Roberto? Bem, amigos, magnífico estarmos juntos através desta reunião pública à distância, várias casas compondo aqui
este conjunto e nós ficamos muito felizes com isso, mas queremos nos ver presencialmente. Para tanto, estamos convidando todos vocês para estarem nas casas que participam aqui desta reunião pública à distância, nas reuniões presenciais da próxima sexta-feira. Portanto, será para nós, militantes da Sede Mundial, uma honra, uma alegria recebê-los em nossa próxima reunião, sexta-feira. E com certeza será para todos os militantes aqui presentes das casas que também compõem, como dissemos aqui, este nosso conjunto de casas. A todos, uma boa noite, bom descanso, paz, saúde e alegria a todos. Muito obrigado.